Foi por isso que o movimento Red Pill acabou se tornando uma doença para os homens. Mas antes de eu te explicar, deixa seu like, se inscreve no canal e me acompanha nas redes sociais. Eu estou iniciando tudo do zero graças a esse novo projeto. Graças ao tamanho da proporção que esse movimento tomou, a Netflix lançou até uma série. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo o nome da série, aí você acompanha lá, tira suas próprias conclusões desse movimento. É esse tipo de comentário que o movimento Red Pill vem gerando. E não só isso. Se você é ativo nas redes sociais, com certeza você já deve ter se deparado com um vídeo desse tipo aqui, ó, de homens reagindo a vídeos de mulheres onde elas estão em situações duvidosas, entre aspas, mas que eles usam isso para gerar conteúdo e geralmente generalizar todas as mulheres nessa única bolha. E foi por isso que eu destaquei esse único comentário de todos os outros que eu vi, foi o que eu achei mais interessante. Onde o cara fala que prefere se casar cada um em sua casa, se vê ao final de semana e não se importa se a parceira sai com outras pessoas ou se relaciona. E de fato, as pessoas estão cada vez mais deixando de lado a possibilidade de viver uma vida e construir uma família para viver momentos que não vão dar frutos futuros como os nossos avós fizeram, como os nossos pais fizeram. A construção de uma família em si. Eles vivem em uma bolha individual onde parece um ato de coragem, mas no fundo você percebe que é apenas medo. Medo de não poder controlar totalmente a situação, porque são pessoas que não conseguem lidar com suas próprias emoções. Uma das coisas que mais se observa sobre esse movimento é a falácia sobre a construção de patrimônio e o medo de perder para a parceira. Só que veja bem, a maioria desses caras que estão falando isso, que estão com medo de perder o patrimônio, são no fundo pessoas escassas, que não conseguiram nada na vida ainda, porque eles podem sim conseguir se mudar esse tipo de mentalidade, mas eles têm medo de perder um patrimônio que eles ainda não construíram. E se você olhar, eles não têm nenhuma bicicleta para dividir com a parceira dele, caso ela queira se separar. Por isso chegamos ao tópico que tudo isso não passa de um medo de responsabilidade, pois são pessoas que ainda vivem embaixo da asa dos pais. Por isso não assumem nenhuma responsabilidade ou não amadureceram o suficiente para saber como a vida realmente funciona. São pessoas que acham que ter filho é um problema, ou acham que formar família é um peso para carregar. São pessoas que refletem alto nível de insegurança. E é por isso que as mulheres cada vez mais estão tomando a rédea e tomando controle à frente desses homens, se tornando independentes, pois eles não são capazes de assumir a responsabilidade que um homem de fato deve assumir. E só para deixar claro, eu não estou falando que formar família, tudo isso é uma obrigação que você deve ter, mas sim ligando os pontos que os líderes desses movimentos estão botando dinheiro no bolso enquanto você está se afastando da realidade que poderia realmente te fazer feliz. E seguindo esse grande ciclo vicioso, foi assim que chegamos nos novos adultos. Pessoas que não têm controle sobre os filhos, pessoas que têm medo de botar rédea nos filhos como minha mãe botou em mim. Confesso que algumas vezes fiquei de castigo, confesso que algumas vezes apanhei, mas nada disso me traumatizou, ao ponto de eu não me desenvolver como eu me desenvolveria se eu não tivesse apanhado. Mas hoje em dia as pessoas estão criando filhos Enzos, crianças que não podem nem sequer encostar no chão para não sujar os pezinhos ou para não se machucar. Por isso, estão criando adultos que futuramente serão fracassados e farão parte desse tipo de movimento. Qual é o problema de criar seu filho como um sapatinho de cristal, que ele não pode ser tocado, arranhado ou pode sofrer alguma queda? É que você está criando ele na sua bolha de realidade, onde você pode controlar, entre aspas, o mundo ao redor dele. Você está criando uma criança que, quando crescer, não vai saber lidar com o mundo adulto. Pois no mundo adulto existem problemas que têm que ser resolvidos, existe uma postura que deve ser adequada, pois você nem sempre vai conseguir aquilo que realmente quer. E quando você não aprende de pequeno a lidar com esse tipo de frustração mínima, você quando cresce acaba entrando em um colapso mental. De exemplo disso, esses dias temos vídeos aí na internet de uma mulher relatando que o seu filho não consegue cortar um pão, outro de uma menina falando que não sabe cozinhar. De fato, minha mãe nunca parou para me ensinar a cozinhar, só que eu observei e aprendi. E por fim, chegamos à tacada final. Chegamos aos líderes do movimento Red Pill, pessoas que perceberam essas fraquezas que essas outras pessoas tinham e conseguiram transformar em monetização para o bolso delas. E quem é o culpado no fim das contas disso tudo?
A pergunta do culpado eu vou deixar para vocês responderem aqui no comentário. Então faz o seguinte, deixa a sua opinião sobre esse tipo de movimento e dá uma olhada na série que eu te indiquei. Até o próximo vídeo.